Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu, vamos então para a nossa primeira aula do curso Análise de Dados com Estatística Básica. Nessa aula nós vamos abordar a origem, a história e algumas definições do termo estatística. Relembrando que o nosso curso está separado em 6 sessões e nós vamos começar agora a primeira sessão, conceitos iniciais. Essa sessão será composta por 2 aulas teóricas, a aula 1 e a aula 2, e uma aula prática, a aula 3, onde nós vamos resolver uma lista de exercícios. Além dessas 3 sessões, nós temos a sessão 4, 5 e 6, conforme exibido na tela. Antes da gente começar de fato a nossa aula, quais são os objetivos de aprendizagem dessa aula? Lembrando que os objetivos de aprendizagem são uma boa maneira dos alunos verificarem se eles aprenderam e compreenderam aquilo que era esperado deles em determinada aula. Para essa aula, nós temos 4 objetivos. O primeiro deles é compreender a origem da palavra estatística. O segundo, enumerar algumas definições e, a partir disso, construir um entendimento da palavra estatística. Terceiro, reconhecer contextos nos quais a estatística pode ser aplicada e contribuir para a tomada de decisões. E o quarto e último, entender os 2 ramos principais da estatística e suas finalidades. E aqui eu gostaria já de fazer um primeiro combinado com vocês. No final de todas as aulas, retornem para essa parte onde os objetivos de aprendizagem são apresentados e verifiquem se vocês estão confortáveis com todos os tópicos descritos. Se algum deles te causar dúvidas ou certa estranheza, não tem problema nenhum. Basta voltar para a parte da aula onde nós comentamos sobre esse objetivo, certo? Aí sim, quando todos os tópicos estiverem perfeitos, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma estranheza, então vocês estão prontos para irem para a próxima aula. Então, para nós começarmos, de onde será que vem a palavra estatística? Bom, pessoal, segundo alguns autores, a origem da palavra estatística está relacionada tanto com o Império Romano quanto com a Babilônia. Por quê? Foi nesses locais que surgiu a necessidade de coletar dados, registrar esses dados, para então analisar eles e conseguir tirar conclusões sobre necessidades, sejam essas da população ou do Estado, Estado entre aspas. Então, esses são os 3 passos que deram origem à palavra estatística, certo? Vale lembrar que a palavra estatística deriva de status, que em latim significa estado. Vamos ler este parágrafo, então, de um autor que está referenciado na apresentação. As primeiras aplicações da estatística se referem à coleta e ao registro de dados demográficos e econômicos, número de habitantes, de nascimentos, de óbitos, bens e riquezas, por quê? Para você conseguir cobrar os impostos, armamento, por qual motivo? Guerra, animais e número de guerreiros disponíveis para atender às necessidades do Estado. Então, lembre-se que a origem de estatística está relacionada com a necessidade de se extrair informações de dados. Só que, para se extrair informações de dados, a gente possui alguns passos anteriores, como, por exemplo, a coleta e o registro desses dados. Perfeito? Então, Edu, entendemos a origem, mas qual é o significado de estatística? Bom, a definição atual de estatística, é claro que existem várias, mas uma básica é que a gente mantém os três estágios que foram importantes para o começo da estatística, que é coleta, registro e entender necessidades ou extrair informações de dados que foram coletados. Porém, vamos somar 2 pontos importantes aqui para definir corretamente estatística nos dias de hoje. Nós temos processos bem definidos de como a gente faz para coletar, para armazenar e para extrair informações. Ou melhor, em que áreas do conhecimento eu posso aplicar estatística? E a resposta é várias áreas do conhecimento. Apesar da estatística estar embaixo do guarda-chuva que nós chamamos de exatas, ciências exatas, o que acontece é que a sua aplicabilidade permeia todas as áreas do conhecimento. Por exemplo, a estatística pode ser usada em medicina, quando você vai testar a eficiência e eficácia de um remédio. Será que esse remédio funciona em uma amostra, quando eu quero testar um novo medicamento? Eu também posso aplicar a estatística para ciências econômicas, como, por exemplo, economia e política. Qual deve ser o meu gasto com saúde? Qual deve ser o meu gasto com educação?
estatisticamente como esses parâmetros influenciam na percepção de bem-estar da população. A estatística também pode ser usada para ciências sociais aplicadas, como administração, marketing e que acaba englobando finanças. Claro que a gente sabe que finanças também é ciências exatas. Ou seja, resumo da obra. A estatística, mesmo sendo originária das ciências exatas, possui um leque de aplicações que permeia vários campos do conhecimento, não estando restrito somente às ciências exatas. Aqui, Tiboni diz que a estatística é imprescindível para qualquer área do conhecimento humano. Por exemplo, para o marketing, quando você vai lançar um novo produto, qual será que é a percepção das pessoas sobre esse produto? Quais são as chances dele ter sucesso? Se eu pegar uma amostra da população, será que eu consigo generalizar se esse produto vai dar certo ou vai dar errado? Aqui o exemplo da medicina que foi dado. Eu tenho um novo medicamento. Qual é a eficiência ou qual é a eficácia desse novo medicamento? A estatística nos ajuda com isso. Finanças no mundo de investimentos. Se eu investir tantos reais nesse tipo de investimento que me traz um retorno médio de tanto, quais são as chances de sucesso e de fracasso? Na administração como um todo, nos auxiliando na tomada de decisão que envolve produtos, custos, lucros, estoque. Quanto eu devo ter de estoque para diminuir os meus riscos de faltarem produtos? Aqui o exemplo da economia política que nós citamos anteriormente. Qual deve ser meus gastos com saúde, educação, programas sociais e até mesmo qual deve ser a taxa de juros? O que é esperado se minha taxa de juros for de tantos por cento? Então aqui a gente vê que a estatística possui um leque de aplicabilidade muito grande, perfeito? Então aqui nós vemos que a estatística pode ser aplicada em diversos campos do conhecimento. E aí, para nos auxiliar com isso, a estatística pode ser dividida em dois grandes grupos que possuem finalidades diferentes. Vamos ver quais são esses dois grupos? O primeiro deles é a estatística descritiva. A estatística descritiva possui como finalidade coletar, organizar, resumir e apresentar os dados. O que isso quer dizer? Que pega desde a primeira parte, que é coletar os dados, até a parte de apresentar os dados. Então, o foco na estatística descritiva, como o nome sugere, é descrever as informações, tirar conclusões dos dados de acordo com aquelas informações que nós temos. A estatística descritiva possui 4 pontos principais: a coleta dos dados, a organização desses dados de maneira congruente, o resumo desses dados para se tirar informações relevantes e a apresentação desses dados, seja eles de maneira visual ou numérica. Como o nome diz, o objetivo é descrever os dados coletados. De maneira bem generalizada é isso. E por fim, a estatística inferencial tem um papel um pouco diferente. Através da estatística inferencial, tenta-se chegar a generalizações, a conclusões, a princípios sobre uma população por meio de uma amostra. Lembrando aqui que população significa todos os elementos, por exemplo, a população do estado de São Paulo. A amostra é uma parte da população, então eu analiso uma amostra, uma parte do todo, para chegar a conclusões sobre a população. Então, estatística descritiva descreve os dados. Estatística inferencial gera princípios e generalizações de uma população por meio de uma amostra. Então, agora vamos para uma definição um pouco mais complexa, né? Uma estratégia que a gente está adotando nesse curso é, primeiro a gente comenta de maneira mais descontraída, com imagens mais simples, para sedimentar o conhecimento. Depois a gente vai aparando as arestas com algumas definições mais formais. Então, vamos lá. Larson e Faber dizem que o ramo da estatística que envolve a organização, o resumo e a apresentação dos dados é a estatística descritiva. Tiboni complementa: o simples levantamento da informação e sua apresentação em tabelas estatísticas, limitando-se a apresentar os dados e gráficos de um dado fenômeno. Certo? Então aqui o objetivo é descrever os dados, sendo que essa descrição dos dados envolve desde a primeira ponta, que é coletar os dados, até a ponta final, que é a apresentação dos dados. Já a estatística inferencial, segundo Larson e Faber, pode ser descrita como ramo da estatística que envolve o uso de uma amostra para chegar a conclusões sobre uma população. Tiboni, a interpretação dos dados consiste nas comparações, ligações lógicas
e estabelecimento de princípios e generalizações, ou seja, você estuda uma amostra, uma parte do todo para chegar a conclusões e generalizações de uma população, do todo. Vamos agora fazer um pequeno resumo de tudo que nós já vimos para consolidar o aprendizado. Bom, como a gente iniciou nossa aula? Primeiro nós abordamos a origem do termo estatística, depois nós complementamos essa origem e chegamos a uma definição. Uma não, várias. Depois nós mostramos algumas aplicações da estatística e vimos que ela passa por vários campos do conhecimento. E por fim, vimos que a estatística possui dois ramos principais. Então, lembrando, a origem da palavra estatística está ligada à coleta de dados na antiguidade, como Babilônia e Império Romano. As definições nós vimos que possuem pontos em comuns, como, por exemplo, a coleta, a organização, a análise e a interpretação dos dados que foram coletados. Logo depois das definições, nós vimos algumas aplicações da estatística, e então foi mostrado vários exemplos que demonstram que a estatística não está restrita a uma ou outra área do conhecimento, e sim a todas elas. Por fim, nós vimos que a estatística pode ser dividida em descritiva e inferencial de acordo com o seu objetivo. Se o objetivo for descrever os dados, então a gente usa a estatística descritiva. Se o objetivo for chegar a conclusões de uma população por meio de uma amostra, então a gente está falando da estatística inferencial. E para finalizar, vocês devem ter percebido que ao longo dessa aula eu fiz referência a alguns autores. Esses autores estão listados aqui e para facilitar caso alguém tenha interesse em buscar esses livros, essas são as capas dos livros usados. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula e vejo vocês na próxima. Até mais!